Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Manual da Independência, onde a gente tenta pegar aqui as dicas dos maiores especialistas para você receber ali orientações deles para aprender a não depender mais de patrão, né? Aprender a não ficar dependendo dos outros, conseguir a sua independência, seja ela financeira, seja ela geográfica, seja ela de qualquer natureza. E hoje aqui o vídeo ele é inspirado numa série de stories que o Bruno Perini fez no dia de hoje e eu tirei algumas ideias ali para algumas referências interessantes bibliográficas que trazem um norte aqui para a gente pensar, né? O que faz uma empresa ter um sucesso, o que faz uma pessoa desenvolver o sucesso, né? E aí ele estava respondendo algumas perguntas lá nos stories e perguntaram assim: você já chegou a desgostar de algum livro de negócios ou finanças depois que você leu Nassim Taleb? Nassim Taleb, né, importante figura e autor dos livros Skin in the Game, né, que é a pele em jogo, ali, o Cisne Negro e por aí vai. E ele citou um livro do Jim Collins, né, que é o livro muito famoso, né, Empresas Feitas para Vencer. E o subtítulo do livro é Por que algumas empresas alcançam a excelência e outras não? Aqueles livros assim meio com receita de bolo, né? E aí o Bruno fez um breve resumo do livro, né? As empresas que são feitas para vencer, ela têm algumas características que as outras não têm. Por exemplo, pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. São três vetores ali que esse autor Jim Collins traz, né? E aí a gente olha, né, as pessoas disciplinadas ele divide ali em pessoas de nível 5, né, que são pessoas top, e pessoas também que você pensa primeiro em quem escolher e depois no que ela vai fazer, né? Você pensa primeiro no perfil da pessoa, né? Tem que ser um cara ali de confiança, que você não precisa ficar monitorando o trabalho dele toda hora. E aí depois ele fala sobre esse pensamento disciplinado, né? Pensamento disciplinado é ser realista, é enfrentar a realidade nua e crua, e tem o conceito também do porco-espinho, né? A ideia, ele tira isso de um soldado e poeta grego também, que trouxe a ideia de que a raposa, quando vai atacar o porco-espinho, ela tem várias estratégias, né? Ela tem vários planos, mas o porco-espinho ele tem um único e bom plano, que é usar a sua defesa, né? E no final das contas, o que tinha um único plano e bom venceu o outro que tinha vários planos, mas que não eram tão bons assim, né? Então não é muito a quantidade, porém mais a qualidade. E aí no terceiro lugar, né, a ação disciplinada, o Jim Collins vai citar os aceleradores tecnológicos e uma cultura de disciplina, né? Você usa a tecnologia, usa também ali os mecanismos tecnológicos e as pessoas, né, disciplinadas, que você não precisa ficar incentivando, não precisa ficar de olho, elas vão andando por conta própria. Então, seria essa uma espécie de receita de bolo, né, para o sucesso das empresas. Mas aí o Bruno ele vai dizer que isso não pode ser visto como uma solução miraculosa, porque depois que você leu Nassim Taleb, ele explica, né, que você percebe que as histórias de empresas de sucesso mostram um lado da moeda. O outro lado são as empresas que fizeram tudo isso e não prosperaram. E também, em outro sentido, as empresas que não fizeram isso e deram certo, né? Isso não pode ser visto como um algoritmo infalível, né? Que se você fizer a risca, vai dar tudo certo e se não fizer, a derrota é certa. Não é assim, são várias intempéries aí no meio do caminho e o segundo Bruno, a leitura do Nassim Taleb trouxe esse tipo de discernimento. Então, eu lendo, né, essas questões e escutando os áudios dele, me lembrei de uma orientação muito interessante, né? Para além disso, é claro que o Bruno Perini lembra que isso não vai atrapalhar a empresa, mas também não vai garantir o sucesso, mas inclusive eu sugiro você a seguir o Bruno nas suas redes, lá no Instagram e também no YouTube, ele voltou a postar vídeos aí semanais no YouTube, vale a pena dar uma olhada, conteúdos assim de altíssimo nível. Eu posso dizer que ele é uma espécie de mentor ali meu nessa área de mentalidade, né, empreendedorismo ali, total referência minha, então siga lá também. Aqui eu trago, né, eu tento reunir as coisas que eu estou estudando e aprendendo para compartilhar com vocês. E aí eu me lembrei de algumas outras referências importantes, né? Primeiro, a gente tem o livro do Malcolm Gladwell, né, que é Davi e Golias,
em que ele vai dizer que assim como Davi era pequeno e aparentemente despreparado e venceu Golias, às vezes muitas empresas pequenas, sem muita estrutura, conseguem ter uma ideia mirabolante, se transformam em unicórnios ali, se transformam em empresas que revolucionam de alguma maneira a sua área, o seu mercado, e vencem muitas vezes empresas gigantescas vistas como Golias, né? Então, primeiro contraponto aí ao Jim Collins, na verdade no segundo contraponto, né, já tinha a obra do Nassim Taleb que traz essa reflexão das empresas que não prosperaram, e agora, né, o Malcolm Gladwell, outra referência de livro para vocês aí, Davi e Golias, mostrando que às vezes o pequeno vence o grande porque tem outros insights que às vezes o grande não tem. Mas além disso, eu me lembrei de algumas orientações também bem interessantes. A primeira, do João Kepler, né? João Kepler é o CEO lá da Bossa Nova Investimentos, né? E ele fez uma postagem recentemente nas suas redes sociais muito interessante. Ele é famoso, né, como investidor anjo, né? Investe naquelas empresas que estão começando, e ele colocou o seguinte, né? Se você encontrar comigo no elevador, em qualquer lugar, ou numa mensagem rápida, não me diga que o seu negócio é incrível, que vai mudar o mundo, que não existe nada igual e que você vai ser bilionário. Não faça isso, né? Ele está dizendo. Me diga apenas qual problema você resolve, os porquês e o seu propósito. E aí ele pergunta, faz sentido? Então aproveita, e ele falou, né? Aproveita e deixa aqui o seu comentário, né? Qual o problema que você quer resolver e qual é o seu propósito. Então, pessoal, às vezes muito mais interessante que ter toda essa receitinha de bolo lá do Jim Collins é você pensar, qual o problema que o meu negócio resolve? Eu acho que é aí que está o grande pulo do gato. Mas você olha, Daniel, mas a gente está numa situação de crise, né? Uma situação de crise fica complicado você iniciar um negócio, né? Pelo contrário, né? Às vezes, se você olha por essa linha de raciocínio do João Kepler, é o contrário. Por quê? Uma situação de crise é uma situação onde muitos problemas surgem. E quando você tem uma sucessão de problemas, você tem uma sucessão de potenciais soluções. Aqueles que encontrarem grandes soluções num cenário como esse vão conseguir ter grande potencial de crescimento, de escalar o seu negócio. É claro que numa situação como a gente está vivendo, os imunizantes, né, as empresas que estão concorrendo aí para ver quem vai dominar esse mercado aí de imunizantes, não são as únicas empresas que vão resolver problemas. Há muitos outros problemas porque nós estamos diante de uma total e completa transformação da sociedade, na maneira como as pessoas se relacionam entre si, na maneira como as pessoas se relacionam com o Estado e na maneira como as pessoas programam o seu futuro e conduzem a sua vida, em termos de educação, de lazer, de amizade e por aí vai. Então tem um monte de coisa para ser resolvida. É aí que está talvez o grande insight. Agora, eu me lembro também de uma outra sugestão, de uma dica que eu vi numa entrevista uma vez com o Pierre Omidyar, né? O Pierre Omidyar, ele é dos fundadores lá do eBay, né? O eBay, a empresa chegou a se tornar a maior empresa.com do mundo, né? Capitalizando na época 62 bilhões de dólares, né? E então teve, né, uma grande influência. Ele também ele tem uma visão de mundo mais assim à esquerda, né? E financiou alguns projetos jornalísticos um pouco mais à esquerda, tipo o Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon, quando comprou lá o The Washington Post. Mas ele deu um recado muito interessante. Numa determinada entrevista, ele falou o seguinte: para você criar um negócio de sucesso, você não pode ver esse negócio, né, o tempo que você vai dedicar a isso, você não pode ver isso como um trabalho. Porque se você olhar para a sua dedicação de tempo a isso como trabalho, você não vai conseguir, provavelmente, fazer o negócio deslanchar. Por quê? A quantidade de horas necessárias que você vai precisar dedicar a um projeto que está começando de forma que ele tenha sucesso, a quantidade de horas é tão grande que se você olhar isso como trabalho, você não vai ter disposição. Agora, se você olhar isso como lazer, como passatempo, como uma coisa que é apaixonante, que você não vê o tempo passar, uma coisa que te envolve de mente e coração, aí você vai conseguir, porque a quantidade enorme de horas que você vai passar investindo no seu negócio, você não vai ver como trabalho, você vai ver como lazer, e aquilo ali será um período prazeroso. Você vai estar vendo aquilo ali como um passatempo.
talvez essas duas últimas dicas aí sejam interessantes também. Pensa no problema que você pode resolver e encontra algo que te dê prazer ao fazer. Porque se não der prazer, você vai falar, ó, tô muito tempo nisso aqui, tá meio chato, vou fazer outra coisa. Tem que ser um negócio que você esteja com a mente e com o coração e tem que solucionar algum problema. Talvez essas sejam as dicas importantes aí para um business de sucesso, além do que já foi falado. Tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês, se inscreva no canal, examine todas as coisas que tem que é bom. Forte abraço aí, uma semana de vitória abençoada para vocês. Valeu!